Suposto tráfico de imigrantes mobiliza autoridades em Manaus. Haitianos que chegam ao estado também estariam sendo vítimas de uma rede de criminosos. Polícia Federal investiga envolvimento de funcionários do Detran em esquema de clonagem de documentos de veículos no Amazonas. Manaus testa novo exame de diagnóstico da tuberculose. Capital concentra maior número de casos da doença em todo o país. Definidos os finalistas da Taça Amazonas, Nacional e Princesa dos Solimões se enfrentam na final do primeiro turno do Campeonato Amazonense. Festa Azul e Branco antecipa Festival Folclórico de Paritins durante gravação de Blu-ray do Boi Caprichoso. O Band Cidade começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Integrantes da CPI do tráfico de pessoas do Senado realizaram uma audiência pública em Manaus para apurar denúncias sobre um suposto tráfico de imigrantes para o Brasil. A audiência pública da CPI do tráfico nacional e internacional de pessoas reuniu autoridades de Brasília, do Amazonas e os haitianos. As denúncias que chegaram ao Congresso é de que esses imigrantes estão sendo vítimas de organizações criminosas que atuam no Brasil. Em plena tramitação, a proposta do segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Esse plano, ele nesse instante está saindo do Ministério da Justiça, ele foi elaborado no final do ano passado com o apoio da nossa senadora, com o apoio do Parlamento, com o apoio da CPI, que enviou sugestões também, com um processo participativo que se instalou no país no ano passado. No Amazonas, o número de refugiados do Haiti já ultrapassou 5.000 pessoas. Segundo a Polícia Federal, a dificuldade para apurar o crime é que as vítimas não colaboram. Já temos algumas investigações instauradas, inclusive fizemos prisões aí há algum tempo atrás, mas encontramos também essa dificuldade, ou seja, as vítimas não colaboram. A CPI do tráfico de pessoas criada no Senado já identificou a ação de grupos criminosos, os coiotes que facilitam a saída de pessoas do Haiti e a entrada delas no Brasil estariam financiando a viagem com a exigência de que os refugiados enviassem dinheiro para a quadrilha. Que muitos deles têm familiares quase que reféns no Haiti e são obrigados a mandar recursos todo mês para esse grupo, não é? E até mesmo de tráfico de órgãos. Aí não podia a CPI deixar de ouvir. Este padre haitiano que mora no Brasil há 8 anos conta que conversou com alguns refugiados e com as famílias deles no Haiti, que confirmaram as negociações com coiotes. Mas normalmente a viagem até Manaus custa em torno de 3, 4, 5 mil dólares. Como eu já disse, não tem valor fixo para pagar para o coiote. As denúncias não se resumem aos imigrantes. De acordo com a chefe do Departamento de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça do Amazonas, o número do tráfico de pessoas no estado dobrou. Nós tínhamos 11 casos registrados em 2010. E em 2011 nós já tivemos 22 casos para fins de trabalho sexual, né? Então comércio do sexo, exploração do trabalho, da mão de obra. Nós tivemos aí mais de 80 inquéritos abertos pelo Ministério Público do Trabalho. Mas nós sabemos que vai precisar de uma investigação e que já está em curso muito mais delicado. E agora há pouco a capital ganhou o segundo posto avançado de atendimento ao migrante no estado, Samira Benoliel. O posto do imigrante já começou a funcionar nesta segunda-feira. Quem vai dar mais detalhes é Michele Custódio, diretora do Departamento de Direitos Humanos. Michele, como vai funcionar esse posto? Já tem um lá no Porto do Ceasa, né? E vai dar um atendimento mais diferenciado aos migrantes. Sim. Esse posto funciona no horário de expediente do serviço público, de 8 a meio-dia, de 14 às 17. Ele vai fazer orientação aos passageiros que embarcam e desembarcam nessa rodoviária e atendimento ao público em toda e qualquer violação de direitos humanos relacionada ao tráfico de pessoas. Nós deveremos inaugurar pelo menos mais 4 em cidades do interior de Manaus, do Amazonas, até o final do ano. E aí o Amazonas se tornará o estado com maior número de postos de atendimento, em razão da sua posição estratégica, em razão do papel que hoje ele tem cumprido como uma terceira maior frota de estrangeiros em busca de refúgio, de atendimento e de apoio por parte dos governos, seja ele federal, estadual ou municipal. Para o Band Cidade, Samira Benoliel.
A Polícia Federal de Manaus desarticulou nesta segunda-feira uma quadrilha que financiava carros que não estavam à venda. 3 pessoas foram presas. Funcionários do Detran também serão investigados por suposto envolvimento no esquema. A Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira em Manaus 3 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão, desarticulando um grupo criminoso envolvido com centenas de fraudes em financiamento de veículos. O grupo financiava carros de pessoas de bem, veículos que não estavam à venda. O financiamento fraudulento prejudicou dezenas de pessoas que nada tinham a ver com as negociações. O dono de uma loja de veículos usados foi indiciado e uma funcionária de uma agência financeira deve ser ouvida. O financiamento acontecia a partir das lojas de carros que usavam documentos de compradores reais, como cópia de comprovante de residência, contra-cheques e outros documentos. Depois de aprovado o financiamento, o dinheiro ia para a conta dos donos de lojas, que repassavam certa quantia ao grupo responsável. As investigações começaram no ano passado, mais 6 lojas estão sob investigação e mais 6 agências financiadoras. Essas quadrilhas conseguem ter acesso a documentos de pessoas que fizeram licitamente negociações envolvendo o veículo e por algum motivo deixaram no interior de agências, né, ou de concessionárias. A partir daí se consegue um documento do Detran em branco, também obtido de forma criminosa. Se insere dados de algum veículo para se forjar uma transferência. A Polícia Federal investiga também a participação de funcionários do Detran que estariam facilitando a liberação de documentos e a realização de vistorias fantasmas. E eles recebem, portanto, tanto pelo financiamento, recebem pela transferência, ou seja, eles oferem lucro em relação a isso. E os únicos prejudicados que são as próprias pessoas que têm o seu nome envolvido nesse tipo de fraude, que simplesmente não fizeram nenhum tipo de negociação com o veículo e acabam sabendo que estão com seus nomes nos sistemas de restrição a crédito por um financiamento que jamais fizeram. Os funcionários do Detran são acusados de furtar documentos para facilitar a aprovação dos financiamentos. As fraudes constituem crime contra o sistema financeiro brasileiro, previsto no artigo 19 da Lei 7.492, de 86, com penas a partir de 2 anos e crimes de falsificação de documento público com pena de até 6 anos. Por telefone, a diretora-presidente do Detran no Amazonas, doutora Mônica Mello, disse que ainda não foi comunicada pela Polícia Federal sobre o assunto, mas garantiu que os funcionários do órgão podem ser punidos caso as acusações se comprovem. Resta lembrar que essa não é a primeira denúncia envolvendo aí funcionários do Detran, né? Um vigilante de 63 anos foi morto nesta madrugada durante um assalto a um centro de saúde no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, 2 computadores e uma televisão foram levados pelos bandidos. Esta é a 3ª vez que o centro de saúde é assaltado. Durante a manhã, o atendimento foi suspenso e só deve ser normalizado a partir de quarta-feira. Em instantes, aqui no Band Cidade, apesar da lei que estipula tempo máximo de atendimento, clientes reclamam das longas filas nos bancos da capital. E mais, novo exame de diagnóstico da tuberculose começa a ser testado em Manaus. Os detalhes dessa e outras reportagens a seguir aqui no Band Cidade.